Sim, Pai querido. Deus de poder. Tu és poderoso, digno de toda honra, toda glória, digno de ser glorificado e exaltado. Que não só por palavras, mas por atos, por ações, pelo falar, pelo caminhar, possamos compreender os teus grandes feitos, o teu amor, a tua misericórdia, a qual se renova a cada manhã para que não possamos ser consumidos. A tua graça, a graça do perdão imerecido, a qual o Senhor nos concedeu, teu Filho amado nos deu, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O consolo que vem pelo teu Santo Espírito, a qual o Senhor, com muito amor, nos concedeu para que o nosso corpo seja templo do teu Santo Espírito, e com benignidade, longanimidade, temperança, assim o Senhor tem cuidado de nós. Que os frutos do teu Espírito Santo estejam em nós, Senhor. O Senhor nos chamou, como chamou toda a humanidade. E quando aceitamos o teu chamado, passamos a ser escolhidos do Senhor, escolhidos para serem sal, escolhidos para serem luz, escolhidos para serem a imagem e semelhança do Senhor aqui nessa terra, escolhidos para sermos discípulos, servos do Senhor, escolhidos, Senhor, escolhidos para anunciar a boa nova e vivê-la. Como disse o apóstolo Paulo: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fomos escolhidos para que a nossa vida tenha a vida do Senhor, que o Senhor viva em nós. Fomos escolhidos para refletirmos a tua imagem, para anunciar o teu evangelho da salvação. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse domingo diante da tua presença, mais um domingo que o Senhor nos concede, de colocarmos as plantas dos pés na tua casa, de ouvirmos a tua palavra. Obrigado por nos revelar a tua verdade. Que o teu Espírito Santo fale conosco, nos traga a orientação de toda a verdade do teu reino, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Que tudo seja para a tua honra e tua glória, Deus Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigado, poderoso Deus. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Só Ele é digno de todo louvor e verdade. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Shalom, bom dia. Tudo bem com vocês? Pode se assentar em nome de Jesus. Poderoso Deus, amém? Assim é Ele. Não são as circunstâncias da nossa vida que condicionam Deus. Entenda isso. Não importa o que passamos, isso não condiciona Deus. Deus é soberano, é Senhor. Ele nos amou, já mostrou esse amor. Se fosse as condições da nossa vida, tenta imaginar o que Jesus Cristo passou. Tenta imaginar o que Jesus Cristo passou. Se a gente for medir Deus por aquilo que acontece na vida das pessoas, tenta imaginar o que Jesus Cristo passou.
Muitas coisas são necessárias. Muitas circunstâncias surgem para que o reino do Senhor seja estabelecido sobre nós. Jesus Cristo não veio para nos dar bem-estar, Jesus Cristo veio para nos anunciar salvação, vida eterna. O nosso maior erro é gerar a expectativa daquilo que não está na palavra. É condicionar a nossa mente a circunstâncias e projetos ou pensamentos ou sonhos que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, não tem nada a ver com o reino. E aí quando não acontece, se frustra e a primeira pessoa a ser culpada é Deus. Como? Ele não tem culpa de eu estar sonhando. Ele não tem culpa de eu condicionar, estruturar a minha vida com algo que não tem nada a ver com a palavra e com o reino dele. O Senhor, por muitas vezes, nos permite ter circunstâncias e sonhar e projetar para que Ele possa trabalhar conosco. Eu gostaria que você abrisse a tua Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, por favor. Evangelho de Mateus. O capítulo é 17. Se a gente for olhar pelas situações da vida, então o que seria de Lázaro? Mendigo, leproso. Ficou às portas da casa daquele homem rico para ao menos se alimentar do que sobrava. Essa passagem bíblica ela é muito rica. Esta passagem bíblica ela é muito rica. Porque traz para nós a estrutura da vida de uma pessoa que poderia todos os dias falar contra Deus, se levantar contra Deus com suas palavras e ações, virar as costas para Deus com as suas atitudes. Mas a Escritura Sagrada diz que quando ele morreu, ele foi parar nos seios de Abraão. E o homem que tinha toda a condição de glorificar e exaltar a Deus pela condição que ele tinha nessa terra, foi parar no inferno. Porque nunca se preocupou em buscar a presença do Senhor. E ele, Jesus Cristo, deixa muito claro nesta passagem bíblica que salvação não tem nada a ver com condição terrena. Salvação tem a ver com espírito e alma. Salvação tem a ver com reconhecimento. E viver a passagem bíblica que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E por isso que muitas vezes nos machucamos, nos ferimos. E o único que não é culpado é o Criador. Tiago nos alerta sobre isso. Ele diz: não diga que o ano que vem você irá para tal lugar e construirá isso e depois voltaremos. Não. Diga assim: se Deus permitir,
acontecerá isso, isso e isso, se Ele permitir. Não faça planos que Deus não esteja. Antes do amém dele, não faça planos. O salmista Davi, quando cometeu o pecado de homicídio, o pecado de adultério, ele clamou a Deus, rasgou a sua alma diante do Senhor, e ele termina o salmo dizendo: estou esperando a resposta no Senhor. Ou seja, mesmo ele confessando o pecado, mesmo ele reconhecendo o erro, mesmo ele se humilhando, mesmo ele rasgando a alma e o coração, mesmo ele falando, mesmo ele declarando os seus pecados diante do Senhor, ele diz: espera a resposta do Senhor. Ou seja, não sei se serei perdoado. Só Ele pode perdoar. E tem muitas pessoas que não têm esse temor, que não treme diante do Senhor, com certas circunstâncias da vida. Tem até pessoas que dizem: Deus perdoa mesmo. Cuidado. Davi mostra no salmo dele, que ele disse: fiz tudo isso, mas estou esperando o Senhor se agradar de tudo isso. Porque se Ele não se agradar, esquece. As feridas quem abre somos nós, por sermos inconsequentes e por acharmos que temos direitos daqueles direitos que não temos. É impressionante, né? Mas o Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz o seguinte. Para você entender esse versículo que eu vou citar agora, nós vamos voltar um pouquinho atrás, vamos falar um pouquinho do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, mas eu quero que você frise agora os seus olhos e atenda agora com muita atenção, faça o teu coração e a tua mente voltar para este versículo, que é o versículo 22 e 23. Um dia, enquanto eles ainda estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue ao poder o quê? Dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia o quê? Ele ressuscitará. E o coração dos discípulos encheu-se o quê? De tristeza. Ou seja, Jesus Cristo fala uma verdade e as pessoas que estavam acompanhando ele se entristecem. Jesus Cristo traz uma verdade e os seus discípulos fizeram o quê? Se entristeceram. Sabe por quê? Porque não aceitaram aquela verdade. E sabe por que não aceitaram aquela verdade? Porque na mente deles e no coração deles, o projeto era outro. Muitas vezes, a palavra vem contra os nossos projetos, porque não é a verdade do Senhor para a nossa vida. E nos frustramos. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o Senhor na nossa vida. Ou seja, esses discípulos, eles tinham algo no coração a respeito de Cristo, que não tinha nada a ver com a verdade a qual ele veio realizar. As Escrituras Sagradas estão declaradas. E muitas vezes a gente lê algumas passagens bíblicas, tiram alguns textos das nossas vontades e achamos que aquilo tem que ser realizado na nossa vida. E aí não acontece, se frustra. E aí? Por que não aconteceu? Porque aquele texto, aquele contexto, não tinha nada a ver com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas a nossa mente, ela viaja. O nosso coração se dispara. Qual é o ser humano que quer algo de errado para ele?
Qual ser humano quer passar por uma tempestade? Qual ser humano quer passar por um problema? Qual é a pessoa que vai fazer algo para se prejudicar? Qual é a pessoa que vai ver o mar todo agitado, todo nervoso e vai dizer, eu vou pegar uma embarcação pequena e vou encarar esse mar? Ninguém faz isso. Então os nossos projetos nunca são para nos prejudicar. Mas o grande problema é que se eles não estiverem de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, teremos dias difíceis. Olha Elias. Elias havia acabado de experimentar um grande milagre na vida dele, no ministério dele. Deus confirmando o ministério de Elias. Deus declarando que estava se agradando com as atitudes de Elias na vida ministerial dele. Deus se alegrando por ele ter aceitado a obra maravilhosa de profeta e viver o chamado, viver a escolha de Deus para a vida dele. Aonde ele levantou aquele holocausto, aonde ele encheu aquele holocausto de água, num tempo onde fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Aqui na nossa região ficou 15, 20 dias sem chover, e tinha pessoas já preocupadas, e já tem perdas de lavoura. Imagine 3 anos e meio. Ou imagine 3 anos. Elias, entre aspas, abusado espiritualmente, pega a água que tinha, de repente só tinha aquela, não sei, e derrama tudo no pé do holocausto. Agora, se era para pegar fogo, vocês já viram acender fogo depois que joga água? É difícil, né? Vocês já viram madeira molhada pegar fogo? É complicado, né? Mas Elias era ousado espiritualmente. E a oração dele foi tão simples. Pai, Deus, para que todos saibam que Tu és Deus, e que existe um Deus vivo no Israel, responda a minha oração. Consome esse holocausto. E assim aconteceu. Mas entenda, para que isso acontecer, Elias não fugiu da palavra. Aquele altar estava bagunçado. Ele reparou o altar. Ele fez o que tinha que ser feito, conforme a Escritura Sagrada mandava, para oferecer holocausto a Deus. Tinha toda uma circunstância a ser praticada. E Elias fez isso. Elias fez isso. E Deus consumiu o holocausto, ou seja, cumprindo a palavra dele. Deus não falha na palavra dele. E Jesus Cristo um dia disse que se nós seguíssemos a ele, fôssemos discípulos dele, entregássemos a nossa vida a ele, ele disse que não nos deixaria até a consumação final, estaria conosco todos os dias até a consumação final, e os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Mas logo em seguida, Elias cai no erro de muito ser humano. Achou que só ele estava fazendo algo. E entrou num estado de depressão. Abandonou o rapaz que estava acompanhando ele como servo dele. E fugiu para uma caverna. Porque havia recebido uma notícia má. Foi se esconder. Experimentou maus bocados naquela caverna. Veio fogo, veio tempestade, veio vento.
veio muitas coisas. E lá no texto bíblico diz que Deus não estava em nada disso. A decisão de Elias, por achar como os discípulos acharam aqui, fez ele perecer. O ato posterior, aquilo que Elias fez, na confirmação que Deus estava com ele, que fez ele perecer. Deus não teve nada com aquilo. Elias projeta algo para a vida dele que não tinha nada a ver com a presença de Deus e com as vontades de Deus e com o projeto de Deus para a vida dele. Quem experimentou a depressão foi Elias. Quem experimentou os ventos foi Elias. Quem experimentou as tempestades foi Elias. Quem experimentou o desejo de morte foi Elias. Deus não estava em nada naquilo. Como os discípulos. Quando Jesus Cristo anuncia a verdade, eles se entristecem. Mas a palavra diz que Deus visita Elias numa voz mansa. E com a brisa suave. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, aqui não é o teu lugar, Elias. Essa caverna não lhe pertence, não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para a tua vida. Você desviou a sua vida para cá. Você construiu isso para você. Mas eu vou te trazer de novo para o caminho. E tudo vai mudar. E tudo mudou. A ponto que, logo depois que Elias reconheceu, nunca mais se falou de depressão, de opressão, de morte. Nunca mais se falou de desejo de morte, muito pelo contrário. Ele andava com intrepidez de novo, com ousadia de espírito de novo. A ponto de ser levado para os céus. Como que uma carruagem de fogo, o redemoinho do Senhor passou e o levou. Então, se a nossa vida está cansada, Deus não tem culpa. Ele está dizendo, volte de novo para onde eu sempre quis que você estivesse. Para a minha presença. E para de me questionar. Porque não foi eu que te coloquei. Você quis estar aí. Você construiu isso para a tua vida. E muitas vezes a verdade nos entristece. Porque a gente não quer ela. A gente não quer ela. Então, amada igreja, no capítulo 16, Jesus Cristo fala de novo. Depois que ele multiplicou os pães e os peixes, e alimentou aquelas pessoas, ele pergunta para os discípulos quem eles achavam, quem as pessoas estavam falando, quem ele era. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, mas Pedro disse algo para ele. Que ele era quem? O Filho de Deus. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer ver? Vai lá no versículo 17. No versículo 16. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o quem? É Cristo. O Filho de quem? Do Deus vivo. Aí todos nós sabemos que Jesus Cristo disse para ele, quem falou isso para você foi Deus. E por causa dessa declaração, sobre essa declaração, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí no versículo
de número 20, ele diz o seguinte: então advertiu aos discípulos que não contassem aos outros que ele era quem? O Messias. Daí em diante, versículo 21, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida aonde? A Jerusalém. E o que aconteceria com ele ali? Que ele sofreria nas mãos de quem? Dos líderes religiosos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria o que, igreja? Morto. E que 3 dias depois o quê? Ressuscitaria. Ele diz isso no capítulo 17 e os discípulos se entristecem. Ele diz isso no capítulo 16, depois que Pedro falou que era Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro não tinha dúvida de quem Cristo era. Mas quando Cristo começa a falar a verdade, ó a atitude de Pedro. Mas Pedro, versículo 22, levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele, isso não lhe acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha o quê? Perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista o quê? Humano. Eu? Não. E não do ponto de vista o quê? De Deus. Pedro já tinha projetado algo a respeito de Jesus Cristo para a vida dele, que não era verdade. O homem que acabara de falar quem era Cristo, acabara de ser usado pelo capeta, por Satanás, para que a vontade de Deus não fosse cumprida na vida de Cristo. Sabe o que é isso? Expectativa ilusória. Isso acontece muito na vida nossa. Gerar expectativa de algo que nunca existiu. Isso acontece mais na convivência pessoal. Eu gerar expectativa na vida de alguém que esperar algo de um ser humano como eu, falho. Ou seja, toda a essência da perfeição eu quero que a pessoa tenha. E eu sou uma pessoa falha. Mas eu gero a expectativa que agora vai. Essa amizade vai dar certo. Essa situação vai acontecer. Agora encontrei o melhor local. Agora eu estou no melhor trabalho. Porque lá sim. Espera aí. Não é assim as coisas. Não são assim as situações. Temos que analisá-las. Pedro já estava pintando já um quadro de futuro da vida de Jesus Cristo. Ele vai chegar, vai bater na cara de todo mundo, vai dar porrada em todo mundo, vai mandar todo mundo para o inferno. E aí ele vai reinar em Israel. O governo romano vai nos abandonar, vai ter medo de Jesus e vai voltar para a casinha deles, para o território deles. Não seremos mais oprimidos pelo governo romano. Tudo vai acontecer. Agora não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, porque chegou o Messias, o Salvador. Na mente de Pedro, no coração de Pedro, Jesus jamais seria o quê? Morto. Jamais conseguiriam condená-lo, julgá-lo. Cuidado com as gerações, com as expectativas. Cuidado com aquilo que nós estamos construindo na nossa mente e no nosso coração, porque isso pode nos frustrar. Não pinte um quadro que o Senhor não esteja.
Aliás, ele nos advertiu a respeito disso. Ele nos advertiu a viver cada dia. Porque cada dia tem o seu mal. E o mundo nos ensina diferente. Agora, eu tenho que escolher se eu quero ficar com a verdade ou com aquilo que me agrada. O que agradava a Pedro não era a verdade. Eram os seus próprios planos. Aí no capítulo 17, no comecinho do capítulo 17, Jesus Cristo pega Pedro, Tiago e João e leva eles para um monte, e ali eles experimentam a transfiguração de Jesus. E eles ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho amado. A ele ouvir, a ele escutai, a ele prestai atenção. As palavras saindo dos lábios dele, pegue para a tua vida. O que ele ensinar, pratique. A ele ouvir, porque ele é meu filho amado. Aqui eu entro naquilo que eu falei no começo. Interessante o amor de Deus, né? O Filho na cruz. Se a gente for olhar para uma expectativa, para uma perspectiva humana, por isso que ele diz que essas coisas são loucuras para as pessoas sábias, entendidas e compreendidas do mundo. Mas se não fosse esse amor de Deus, ágape, que não olha para as nossas ações e atitudes, que todo dia está renovando a misericórdia dele sobre a nossa vida, para não sermos consumidos, porque somos pecadores. É o sangue de Cristo que nos lava diante de Deus, para ele nos aceitar. É em Cristo Jesus que está a nossa aceitação. Não tem outro caminho, verdade e vida. É Cristo Jesus, é o único. É o sangue dele que nos lava todos os dias para Deus nos aceitar. É o sangue de Cristo Jesus que nos lava para que nós se tornemos filhos de Deus. Foi a doação de Cristo na cruz que nos deu essa condição. Até para sermos filhos de Deus, está em Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo Jesus, eu não sou filho de Deus. A minha e a sua aceitação está em Cristo Jesus. Aí experimentam toda essa verdade. Aí eles descem do monte. É interessante, né? Eles acompanhavam Cristo Jesus. Eles estavam diante de Cristo Jesus. Eles viam tudo que Jesus Cristo fazia. Como ele vivia. Como ele caminhava, falava e direcionava a vida dele. Mas mesmo assim, eles quiseram gerar uma expectativa na vida deles, no coração e na mente deles, que não tinha nada a ver com a verdade do Evangelho. E muitos na igreja estão assim, querendo que aconteça algo que não tem nada a ver com o Evangelho. Projetando situações na vida dela que não tem nada a ver com o Evangelho. Que não tem nada a ver com vida salvífica. Que não tem nada a ver com salvação. Que não tem nada a ver com morada celestial. Que não tem nada a ver com coroa incorruptível. Aí no versículo 14 diz o seguinte: quando acabaram de descer do monte, o monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele tem ataques, ou seja,
é epilético, é lunático, está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe o meu filho aos seus o quê? Discípulos. Porém, eles não puderam o quê? Curá-lo. Jesus respondeu: ó geração o quê? Teimosa e sem fé. Até quando terei de suportar vocês? Traga-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino, e ele o deixou. E a partir daquele momento, o menino ficou o quê? Curado. Geração teimosa e o quê? Sem fé. Geração teimosa e sem confiança. Fé é isso, é confiar. Certeza. Eu confio, mesmo meus olhos não vendo. Teimosa, porque não quer acreditar na palavra. Porque não quer confiar naquilo que Jesus Cristo ensinou a respeito de vida eterna, a respeito de reino, a respeito de cura, de milagre. Não quer. É teimosa porque não aceita. É teimosa porque a verdade, quando é explicada e declarada, traz tristeza. Quando Paulo diz, olha, e os frutos do Espírito Santo é paciência, amor, alegria, longanimidade, temperança, mansidão. Como, pastor, nesse mundo louco? Pois é teimosa. E não confia na palavra. Por isso que não consegue viver. Porque é uma pessoa teimosa. E essa verdade entristece o coração. Aí quando Jesus Cristo diz, olha, eu digo que não é só para amar os que te amam, mas orar pelos teus inimigos, amar aqueles que te rodeiam, bendizer aqueles que te maldizem. E se o teu inimigo precisar de um copo de água, de ser alimentado, deu. Como, pastor? Essa pessoa me feriu demais. Pois é, teimosa. E não confia. Teimosa. E gera uma expectativa que não é de reino. Teimosa. E não quer viver a presença de Cristo. Não quer viver, ou seja, e o coração se entristece. Fala, tá maluco? Por favor, é que o Senhor não passou o que eu passei. E nem você passou o que eu passo. Teimosa, não quer a verdade para si. E aí surge um problema, não consegue resolver. Um problema tão simples e não consegue resolver. Até uma tomada de decisão, não consegue resolver. Acorda com medo, dorme com medo. Vive com medo. Porque é teimoso. Porque gerou e construiu algo no coração e na mente que não tem nada a ver com Cristo Jesus. E por isso que muitas vezes a palavra, que é a verdade, entristece. E para nós encerrarmos e orarmos. Depois disso, os discípulos, versículo 19, em particular perguntaram a Jesus: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por causa da fé pequena de vocês. Por causa da confiança que vocês têm em mim e na palavra que eu ensino, que é pequena. Vocês não confiam na minha palavra. A confiança que vocês têm por mim é tão pequena que quando surge um problema na vida de vocês, vocês não conseguem resolver.
Quando passa por uma tempestade, o desespero da morte vem. A confiança de vocês para com aquilo que eu ensino, diz o Senhor Jesus Cristo, é pequena demais. É pequena. É pequena. Eu lembro lá do capítulo 17, do versículo 5, que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Ouçam-no, ouçam-no, ouçam-no. Dê ouvidos àquilo que ele tem ensinado. Dê ouvidos às Escrituras Sagradas. Dê ouvido aos Evangelhos. Dê ouvido ao testemunho de vida de Jesus Cristo, do meu Filho. Dê ouvidos ao seu ensinamento. Dê ouvidos aos seus mandamentos. Ame a Deus e ame o próximo. Aí ele continua dizendo: porque se vocês tivessem fé, ao menos do tamanho o quê? De uma minúscula semente o quê? De mostarda. Poderia dizer a esta montanha: sai daqui. E ela iria para bem longe. Nada seria o quê? Impossível. Por essas espécies não sairá, se vocês não tiverem o quê? Orando e jejuando. Se vocês não tiverem compromisso comigo, disse Jesus Cristo. Compromisso. Orar e jejuar é quem tem compromisso. Quem é comprometido. Se não tiver comprometimento comigo, nada muda. Disse Jesus Cristo. É interessante que ele compara a confiança que a gente tem que ter para os ensinamentos dele, para com a palavra dele, como o tamanho de quê? Da minúscula semente o quê? Que se você não cuidar, ela perde nas suas mãos. De tão minúscula que é. Então Jesus Cristo está dizendo: vocês não precisam ter muita coisa não. Ou seja, quase nada. Só precisa confiar. Precisa entender que essas escrituras é a verdade e tem que ser praticada. Como que eu e você gostamos de gerar expectativas ou fundamentar a nossa mente e o nosso coração naquilo que não é verdade. Jesus trouxe a verdade e os discípulos entristeceram. Jesus não estava com os discípulos, Jesus tinha acabado de descer do monte. Os outros discípulos, esses discípulos estavam lá. Surgiu uma situação. Eles não conseguiram. Vem cá, Jesus Cristo está aqui? Você está vendo ele com carne e osso? Por favor, você vê ele todos os dias? Lógico que não. Mas quem ele nos deu para nos consolar? O Espírito Santo. Então Jesus Cristo está dizendo: o Espírito Santo a qual eu dei para vos consolar, da parte do Pai, vocês não confiam nele. Eles falam não, vocês fazem sim. Eles falam não vá, ele fala não vai, e você vai. Ele fala não pratica isso, e você pratica. Ele fala não é assim, mas você quer que seja assim. Até quando seremos teimosos e não vamos confiar em Cristo Jesus? Não vamos confiar na palavra dele. Não aquilo que eu desejo, aquilo que a palavra dele fala
ensina. Aquilo que a palavra dele é a verdade. Ele anunciou para os discípulos: já que vocês sabem que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, então agora eu vou falar abertamente para vocês. Vão me maltratar. Esse governo que aí está vai me maltratar. Essas pessoas que são autoridades hoje, religiosas, vão me maltratar. Aqueles que anunciam a minha vinda, anuncia eu como Messias e Salvador, vão me entregar, vão ter ódio de mim e vão me assassinar. Vão me condenar em uma cruz. Mas tudo isso tem que acontecer. O mesmo Pedro que falou quem Cristo era, já estava repreendendo ele. Isso não vai acontecer contigo, Jesus. Deus não vai permitir. De repente a gente fala isso para os nossos filhos, né? Fala isso para pessoas que a gente conhece, que a gente tem carinho, amizade, respeito. Não, fique tranquilo. Não, isso aí não vai acontecer contigo, não. Você é um homem, uma mulher de Deus. Fique tranquilo. Pedro precisou passar por uma peneira. E não foi de Deus. Pedro precisou de experimentar o ódio de Satanás para a vida dele, contra a vida dele, para se converter. Porque andando com Cristo, sendo ensinado por Cristo, vendo os sinais e maravilhas de Cristo, vivendo os impossíveis do reino, ele não quis. A vida que Cristo tinha para ele. Jesus Cristo disse para ele: Pedro, eu simplesmente vou orar a Deus, ao Pai. Eu vou orar ao Pai para que a sua confiança naquilo que eu ensinei a você não desfaleça, não suma, não desapareça, e o diabo vença você. Mas que você vai ser experimentado e vai ter que experimentar o ódio do diabo sobre a tua vida, Pedro, vai. E quando tudo isso aconteceu, até a sombra de Pedro era desejada para que recebessem cura. Ele colocava as mãos no alto da cabeça das pessoas e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, você criou uma vida na tua mente, no teu coração, que não pertence ao reino celestial e não te dá a vida eterna. E eu entendo que Jesus Cristo, na sua onisciência, onipresença e onipotência, percebeu isso e Deus, amando Pedro, falou: só tem uma maneira. Eu permiti que o inimigo da alma dele mostre para onde ele está indo. E Pedro estava indo para um caminho de morte. Coloque sobre os vossos pés e vamos orar. E para nós encerrarmos e irmos para a oração, o capítulo 18. Olha como que é a geração, olha como que é a geração de expectativa na mente e no coração dos seres humanos. Aqui eu estou falando de pessoas que conheciam, andavam, compreendiam a palavra e estavam com Cristo Jesus. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus
para perguntar qual deles seria o maior no reino dos céus. Vocês estão entendendo? Eles estavam acompanhando Cristo Jesus por posição. Ó, Jesus Cristo, aqui no mundo eu sou considerado assim. Como é que eu vou ser lá? Aqui no mundo, aqui ó, nessa vida terrena, Jesus Cristo, eu sou presidente de associação, eu sou autoridade constituída, eu exerço um cargo de confiança. Como é que eu vou ser lá? Olha aqui, Jesus Cristo nessa terra, eu larguei tudo, tá? Eu tinha uma empresa de pesca. Eu era coletor de impostos dos governo romano. O governo romano confiava em mim, Jesus Cristo. O outro, olha, eu sou líder de um partido. Olha, Jesus Cristo. E lá, como é que nós vamos ser tratados? Olha, Jesus Cristo, se eu te entregar a vida para ti, o Senhor salva a minha família, é verdade? Olha, Jesus Cristo, se eu entregar a minha vida para ti, é verdade que os meus ganhos vão se multiplicar, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Só de andar naquelas ruas de ouro puro, só de beber da fonte da água da vida, que jorra para a eternidade, só de saber que a luz é o próprio Senhor, é a glória do Senhor, só de conhecer Cristo Jesus como Ele é, face a face. Só de poder ter o direito de comer da árvore, do fruto da vida, da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Só de saber que as folhas são remédios. Que posição. Já tenho filho. O que mais eu quero? Porque o filho tem direito. O escravo não. Jesus chamou para perto dele uma criança e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não mudarem de vida, tem que existir mudança de vida, igreja. Mudança de vida. Pedro estava com Cristo, andava com Cristo, mas não tinha ainda a vida mudada. Os discípulos andavam com Cristo, mas não tinha a vida ainda mudada. Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar
se humilhar como esta criança, é o maior no reino dos céus. Se nós não mudarmos de vida, o próprio Cristo disse: nunca herdaremos o reino dos céus. Se eu não reconhecer a minha dependência ao Senhor, se eu não me humilhar diante da verdade dele e não colocá-la em prática, nunca. Se eu continuar comandando a minha mente e o meu coração acerca daquilo que eu desejo para a minha vida, nunca herdarei o reino dos céus. Se eu continuar gerando expectativa daquilo que não é verdade, segundo a palavra de Cristo, não herdarei o reino dos céus. Ore, por favor. Vamos orar. Só de saber que eternamente estaremos com aquele que nos amou, que a glória dele será a nossa luz, só falta confiar, não porque estou vendo, mas porque ele falou. Se ele falou, é o suficiente. Se Cristo disse, basta. Então ora, igreja. Ora, você que está aqui na casa de oração, você que está nos acompanhando, não gere e não coloque expectativa. Josué um dia disse: eu e minha casa serviremos. Josué não disse: olha, se eu ficar firme com Deus, minha casa irá bem. Salvação é pessoal. É eu que tenho que me entregar a essa verdade. É você que tem que entregar a essa verdade. Jesus Cristo falava a verdade para Pedro, mas a verdade que Jesus Cristo trazia para Pedro não mudou ele. Os milagres que Pedro experimentou não mudou ele. Só houve mudança de vida o dia que ele experimentou o ódio do inimigo dele, de Satanás. Aí Pedro entendeu a verdade. E tudo aquilo que ele tinha formado na mente e no coração dele, acerca das expectativas que ele tinha, foram destruídas, caiu por terra. Como nós somos falhos, a palavra nos ensina. Foi assim que o diabo tentou Jesus Cristo, oferecendo expectativa humanas para a vida dele, expectativa que é gerada na mente e no coração, poder, autoridade,
honra. Transforma essa pedra em pão, ou seja, muda o teu estado, rapaz. E as forças do teu braço, muda o teu estado. Vai morrer de fome. Você é filho de Deus. Pega essa pedra aqui e transforma em pão. Você tem poder e autoridade para isso. Você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. Jesus Cristo falou para o inimigo dele, que é o diabo, tá? O teu inimigo é o diabo, não são as pessoas. Eu vivo é de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão não, tá? E a palavra que sai da boca de Deus declara que eu sou o Salvador, declara que eu serei condenado, julgado, declara que eu vou parar em uma cruz, declara que eu vou ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Dependente, humilhou-se diante de Deus, o Filho escolhido, aquele que tudo foi feito por Ele e para Ele, aquele a qual Deus disse: escutai, ouvi Ele, prestai atenção, praticai a palavra que Ele tem ensinado. Ele se humilhou, não se usurpou ser igual a Deus, se humilhou, reconheceu a sua estrutura humana, viveu ela nessa terra. Eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele conhece a minha necessidade. Ele sabe que há 40 dias eu estou nesse deserto, não comi nada, mas é Ele que vai me servir, porque é Ele que me sustenta. Aprenda com teu Cristo, igreja. Aprenda com teu Cristo.